Olá, pessoal. Bom dia para vocês. São 7 horas da manhã em ponto. Hoje é dia 10 de junho de 2025. Estamos rapidamente caminhando para o finalzinho do mês, que vai marcar o fim da primeira metade de 2025, ano que está passando voando aqui. E a gente vendo as coisas acontecer nessa velocidade estonteante, assim, mal dá tempo de assimilar uma coisa e de repente já aconteceu outra, né? E o mundo está em polvorosa. Nós tivemos ontem aqui no Brasil um dia extremamente movimentado pelos depoimentos dos réus do núcleo 1, o núcleo primordial, o núcleo essencial da trama golpista, onde estão lá abrigados aqueles que tentavam coordenar essa empreitada para dilapidar a democracia brasileira, né? Por sorte, essa gente se acovardou, não teve competência, não conseguiu mobilizar o que pretendia de efetivos militares e aí ficamos livres do golpe. E agora aparecem as consequências aí. Ontem os réus se sentaram diante do ministro Alexandre de Moraes, ficaram lá o dia inteiro ouvindo dois depoimentos, né? O primeiro deles do delator, do tenente-coronel Mauro Cid, e o segundo do deputado que chefiou a ABIN, o Ramagem, né? E os depoimentos acabaram complicando mais ainda a vida do Bolsonaro, que lá pelo meio deu uma declaração de que não tem nenhum motivo para me prender, essa coisa toda, mas não é o que parece, porque as provas vão se avolumando contra ele, né? E nós vamos hoje repassar aqui tudo o que aconteceu. Lá fora tem dois fatos notáveis. O primeiro deles diz respeito à apreensão pelo Estado de Israel, uma apreensão autocrática, mais uma, né? Daquele iate em que estavam lá a Greta Thunberg e mais um militante brasileiro, tentando levar uma ajuda simbólica ao povo de Gaza, pois a guarda costeira de Israel, com toda a brutalidade que lhe é peculiar, abordou esse iate, apreendeu os passageiros e agora recebemos a notícia durante a noite de que eles estão sendo deportados de Israel, estão sendo expulsos de Israel, que considerou que aquilo era um iate só para tirar selfies, né? O Estado de Israel que tem desprezado toda a iniciativa do mundo de tentar fazer com que a ofensiva genocida do Estado de Israel em Gaza seja contida, né? A segunda questão é lá nos Estados Unidos, porque o país, gente, é impressionante ver a decadência de uma democracia vigorosa de mais de 200 anos como a americana, que chega a um ponto agora de um estresse tamanho em que a sociedade americana está seriamente preocupada com guerra civil. Veja só o que pode estar acontecendo lá. E, como a gente sabe, desde sexta-feira passada, Los Angeles foi tomada por protestos contra a política segregacionista, contra imigrantes do Trump, e a população parece disposta efetivamente a defender a sua cidade. Enquanto isso, Trump faz bravatas, dizendo que vai mandar prender o governador da Califórnia, já mobilizou a Guarda Nacional e, durante a madrugada, enviou mais 700 marines para Los Angeles e está aí preparada a cena para ocorrência de um banho de sangue, porque os marines são treinados para a guerra. Imagina o que é colocar militares do Exército ou da Marinha aqui no Brasil, né, com a formação que tem, para proteger policiais que estão indo prender imigrantes, né? De qualquer forma, está lá o Trump bancando, trucando aí em cima das contestações que vem recebendo da opinião pública americana, enquanto vê derreter o prestígio que havia amealhado e que o transformou de novo em presidente da República. Então, são esses os assuntos sobre os quais a gente vai trabalhar hoje, muito em cima dos depoimentos dos réus lá do Núcleo 1, e eu espero que você, com isso, tenha um bom dia. Ao final desta hora, você se encontre muito bem informado, tá bom? Deixa eu chamar meu querido companheiro Alex aqui. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Panuso. Bom dia, chat. Como vocês estão, Panuso? Estamos bem, Alex. Estamos muito bem. Perfeito. E você? Tô hoje ótimo temos nesse seleção friozinho. brasileira, né, Alex? Não, o jogo vai ser hoje, 9h35, contra o Paraguai, Panuso. É a seleção brasileira, né? Isso. Ancelotti. Vamos ver o que o italiano pode fazer por nós. Agora, você sabe o que eu acho engraçado, Alex? Porque quando a gente vê assim, e o jornalismo esportivo é uma seara. Olha, eu não entendo nada de esporte, tá? Eu dizendo isso aqui porque eu nem quero me arrogar aí como portador de opiniões sobre uma seara que eu não domino. Sim. Mas o pessoal está falando que o Ancelotti trouxe equilíbrio à seleção. Eu queria entender por quê. Porque o jogo que ele coordenou foi uma tragédia, né? Sim. Por que as pessoas estão tão confiantes no Ancelotti? Ou é por falta de ter por quem torcer, hein, Alex? Então, é porque ele é um técnico vitorioso lá na Europa, tem diversos títulos, treinou diversos clubes com renome. Eu acho que é por isso que tá essa esperança para a população brasileira, os torcedores também. Lembrando que hoje é a estreia dele em solo brasileiro contra o Paraguai. A expectativa é de uma vitória,
porém vamos aguardar e Vitória ver de o que quem? vai Do acontecer. Brasil ou do Paraguai? Do Brasil, Panuzzi. Tá bom. E essa expectativa é baseada em quê, Alex? Porque não me parece que seja uma expectativa muito realista, né? Sim. É porque a seleção paraguaia não é muito... não tem nome, jogadores de nome, nem nada do tipo. Mas algo que saiu fora foi essa questão de nomes e tudo. Porque a seleção brasileira tem nomes, porém não pratica futebol. A esperança, cheio de nome. Panuso, é porque como é o primeiro jogo aqui em solo brasileiro, seja por isso mesmo essa vitória e o passo para a Copa de 2026, essa classificação. E se perder? Se perder, ainda continua na briga, lembrando que o Brasil está em quarto colocado com 22 pontos. E complica um pouco a situação. Complica, né? Sim. Bom, vamos torcer para que dê tudo certo, mas só lembrando que o futebol brasileiro virou um monstrengo, né, em relação ao que foi um dia. Eu que sou velhinho já, lembro aqui dos anos 70, a gente sabia a escalação da seleção brasileira de cor, assim, na ponta da língua, e tinha uma admiração grande pelos jogadores que realmente tinham menos técnica, mas tinham muito mais talento, né? E bebiam, Sim. fumavam e tudo mais, iam para o campo, chegavam lá e jogavam um baita futebol. Hoje em dia eles não fumam, não bebem, mas só vão para balada e não jogam nada, né, Alex? Sim, literalmente. Amanhã a gente fica sabendo aqui no Desperta como é que foi, né, a estreia da seleção sob Ancelotti em território. Ancelotti. Tutti buona gente. Beleza, Vamos nessa, Alex. Panuso. Vamos nessa. Bom programa Tchau, para tchau. nós, tá? Pessoal, vamos começar com a meteorologia então? Vamos lá, para a gente saber como é que vai ser o de hoje. Tem alerta de temperatura baixa aqui por boa parte do Brasil, hein? Começando aqui por cima, pelo norte, lá, né, do oeste, noroeste do Pará, norte do Amazonas, aqui um alertazinho aqui de chuvas intensas, uma região que está propensa a isso, mas tem outra aqui entre Sergipe e Alagoas, acumulado de chuvas lá, o terreno muito hidratado. E aqui no Sulzão Maravilha, nem é no Sulzão Maravilha, você pode ver que começa lá no Acre, né? Essa faixa de temperaturas mais baixas. E olha, eu vou mostrar para você esse marco aqui, olha, pequenininho aqui no mapa do Instituto Nacional de Meteorologia, isso que significa frio, tá? Então nós vamos ter frio em Acre, no Acre, em Rondônia, no Mato Grosso do Sul, Goiás, metade de Minas Gerais e todo o sul do país. Quanto mais ao sul, maior o frio. Tá aqui um alerta de geada no sul do Rio Grande do Sul, na região de Rio Grande, ali na fronteira, né? E muito próximo de Porto Alegre. Daqui a pouquinho a gente vai ver a temperatura nessas áreas aqui, só para saciar a nossa curiosidade, tá bom? São alertas sem muito risco, salvo o alerta de geada, que pode trazer prejuízo para a lavoura de inverno, lavoura de outono, que está em pleno período de safra, né, lá no Rio Grande do Sul, tá? Com relação à previsão do tempo, olha, nós temos aqui, ó, essa área marcada em cinza escura aqui no sul, com muito frio, seca, tempo azul em toda essa região aqui no centro do Brasil. No litoral, algumas nuvens, mais sol predominante, lá no norte do Brasil, chuva, né? E aqui está o mapa dos deslocamentos atmosféricos durante o dia de hoje. Nós temos aqui uma frente fria se afastando, subindo em relação ao litoral brasileiro para o norte, né? E amanhã, provavelmente, o pessoal da Bahia vai estar reclamando de novo, está chovendo por aqui, tá? É isso. Vamos começar agora a atualizar o noticiário. Para você que chegou agora, bom dia, são 7 horas e 9 minutos, né? Nós temos aqui um dia repleto de coisas, o dia em curso e o dia de ontem também, então vamos logo começar. Começando aqui pelos destaques do ICL. A nossa manchete principal, ela é uma fala de Mauro Cid. Aliás, o Mauro Cid ontem falou, hein, gente? Putz, como ele falou. Eu achei que a presença do Bolsonaro ali ia intimidá-lo de alguma forma, mas não. Falou feito um papagaio, né? Um papagaio. E foi sem farda, o que as Forças Armadas consideraram ótimo, porque não querem se ver misturadas com gente dessa laia, né? Afinal de contas, um golpista, uma coisa rara nas Forças Armadas brasileiras. Mas a manchete com essa frase atribuída ao Mauro Cid é essa aí, olha. Só o senhor ficaria preso. Ele falou para quem? Para o Alexandre de Moraes, que seria a vítima, né? A vítima primeira das articulações golpistas, né? Especialmente das engendrações daquela operação Punhal Verde e Amarelo, né? Temos outros destaques aqui, olha, o Mauro Cid confirmou que o Braga Neto realmente entregou dinheiro numa embalagem de vinho, não se sabe se era uma caixa de vinho ou se era apenas aquelas embalagens de colocar uma garrafa dentro, sabe? Mas, enfim, havia 100 mil reais ali, ele confirmou que o Braga Neto entregou aqueles aloprados da Operação Punhal Verde e Amarelo o dinheiro para financiá-la, né? E aí veio ramagem.
Ramagem foi curioso, porque Ramagem é um cara que escreve para si mesmo, sabe? Ele escreve, diz que escreve, não, são anotações de caráter pessoal, eu escrevi essas coisas no meu computador, mas não mandava para ninguém. Aham, todo mundo acreditou no Ramagem ontem, tá? Então, esses aqui são os destaques eleitos pelo site do ICL, que daqui a pouco a gente vai detalhar para vocês. Enquanto isso, lá em Goiás, temos o governador Ronaldo Caiado relativizando mais um, hein? A direita brasileira simplesmente enlouqueceu com essa história de classificar o golpe de 1964 como um evento típico da democracia, né? Agora foi o Caiado, Ronaldo Caiado. Nunca teve muito apreço pela democracia mesmo, mas tá aqui, olha, Caiado repete Zema, relativiza a ditadura e diz que o período teve restrições, tá? Entre os outros destaques secundários aqui do ICL, nós temos aqui, olha, primeiro, uma investida do PT sobre o curso, sobre o público evangélico, né? O PT até editou um guia para enfrentar a questão e escreveu um livro dizendo que a Bíblia é o livro da classe trabalhadora. O PT finalmente percebeu que essa parcela, que chega a quase 30% da população, é uma parcela importante, tem que ser conquistada, né? A matéria é da Ana Virgínia Balussier, da Folha de São Paulo, e foi divulgada pela Folha Press, que a gente assina e repetimos aqui para você. O que ela diz? Daria para dizer que em matéria de evangélicos, o PT não era um aluno muito aplicado, pois a Fundação Perseu Abramo, que é o braço de estudos do PT, resolveu então dar uma aula sobre o grupo religioso, que segundo o censo de 2022, representa 27% da população. Em 1980, quando o PT nasceu, a autora da matéria diz, eram apenas 6,6%. O curso Fé e Democracia para a Militância Evangélica Brasileira começou na semana passada com 775 inscritos e uma fala que sintetiza o espírito dessa coisa toda. A Bíblia é o livro da classe trabalhadora. Quem a disse foi a teóloga Angélica Tostes, que é uma das convidadas do primeiro dos 8 encontros virtuais previstos nessa série de eventos organizados pelo PT. E aí ela pergunta o seguinte: quantos de nós, indo para os nossos trabalhos, pegando o metrô, pegando o ônibus, a gente vê irmãos e irmãs de fé com a Bíblia, seja no celular, seja ela na versão física? É verdade, né? Agora, vamos contrapor aqui um dado que foi revelado ontem pelo IBGE. Os evangélicos cresceram muito no Brasil, eles representam praticamente metade da população católica, só que agora esse movimento muito vigoroso de crescimento tende a arrefecer, já está arrefecendo, né? O crescimento dele não foi estupendo na última década, foi um crescimento bastante substancioso, mas longe de ser um fenômeno sociológico aí que precisa ser anotado com as cargas de algo que, com as tintas de algo que seja um milagre, não é, né? Então, até porque esse poço tem um fundo. E uma hora era mesmo de se esperar que houvesse um equilíbrio, depois de uma adesão em massa, né, principalmente a teologia da prosperidade, dessas igrejas neopentecostais aí vagabundas, que são, na verdade, empresas para tomar dinheiro de pobre, aí as pessoas começam, né, a se orientar um pouco melhor, entender que, né, Deus falha também, e não é só a fé do fiel que vai determinar o que é dessa relação, e aí ficam quietinhos nas suas religiões, né, e param de encher as igrejas evangélicas como tem feito assim ao longo dos últimos anos, tá? De qualquer forma, o movimento evangélico é um movimento importante. Agora, eu fico me perguntando aqui se aquelas previsões todas que davam conta de que a partir de 2030 o Brasil seria um país de maioria evangélica, eu sinceramente, julgar pelos dados do IBGE de ontem, eu acho que essas previsões foram pelo ralo, hein? O catolicismo, também muito graças aqui né, ao papado popular do Papa Francisco, sobrevive e respira. Não é algo natimorto como instituição, não é um valor que a sociedade brasileira tenha deixado de lado, de maneira nenhuma, ele continua sobrevivendo. Bom, vamos passar aqui então a detalhar esses destaques, né? Primeiro começando aqui com o que disse Mauro Cid ao Alexandre de Moraes. Aliás, já são 7h14, vamos começar a mostrar para vocês quais são os momentos de destaque nas audiências de ontem. Eu vou pedir para o Alex manter a minha página fora, porque eu vou precisar consultar aqui o meu roteiro. Olha, mas foi um julgamento que teve pitadas de bom humor, né? Foi um julgamento que teve de tudo ontem. Tem até um advogado preguiçoso pedindo ao presidente Alexandre de Moraes, ao relator, para começar a sessão às 10 da manhã, porque afinal de contas ele tinha chegado às 8, tinha levado o general Heleno, estava com fome,
essa coisa toda. Então, vamos começar mais tarde o julgamento, né? Mas vamos começar ouvindo aqui, o Alex vai colocar para a gente, o que o Mauro Cid falou sobre o papel que ele mesmo desempenhava nessa articulação toda. É óbvio que, a despeito de ter feito aí uma delação muito severa, né, uma delação muito séria, que vai comprometer seriamente tanto Braga Neto quanto Bolsonaro, ele definiu o papel dele e disse, para começar, que ele era uma espécie de para-raio dos desabafos lá, ele com o celular dele. Todo mundo procurava ele para saber o que se passava lá na cozinha do Palácio do Planalto, onde se tramava o golpe do Bolsonaro. Vamos começar então por essa parte, Alex? Roda para nós, por favor, o VT. Inicialmente, gostaria de explicar, ministro, que nesse momento, né, até pela minha função de ajudante de ordens, né, e isso pode ser comprovado pela quantidade de mensagens, de volume de mensagens que foram apreendidos e tem no meu celular era um local de desabafos, de pedidos, de questionamentos, de todo tipo, né, e como, da mesma forma, o que acontecia dentro do Palácio da Alvorada era um reflexo do que acontecia em todos os, digamos assim, grupos de WhatsApp e discussões de pessoas, né, apoiadores do Bolsonaro, alguma coisa assim. Pois é uma espécie de para-raio, né? Todo golpista ligava para ele para saber como é que estava a situação lá nesse depoimento, né? Vamos continuar aqui com outros trechinhos desse depoimento. Um dos fatos mais importantes a serem esclarecidos durante esse julgamento será o financiamento daquele grupo de doidivanas, de malucos, né? De aloprados, que se auto-intitulou Operação Punhal Verde e Amarelo, que tinha como objetivo monitorar autoridades em primeiro lugar, depois sequestrar autoridades, caso do ministro Alexandre de Moraes, e até a eliminação física por envenenamento ou com o uso de armas letais, como a gente viu ao longo desse processo. E como é que esse grupo se financiava? Mauro Cid ontem, diante, né, de Bolsonaro e diante de Braga Neto, que é mais importante ainda, confirmou em juízo para o Alexandre de Moraes que sim, o candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro, Braga Neto, 2 vezes ministro desse governo, sim, deu dinheiro para financiar essa Operação Punhal Verde e Amarelo numa embalagem de vinho, que é o que nós vamos ver agora. O senhor que passou esse dinheiro? Eu passei, sim, senhor. Eu recebi do general Braga Neto. O senhor recebeu esse dinheiro do general Braga Neto? Sim, senhor, no Palácio da Alvorada. Ele estava onde, esse dinheiro? Ele, não sei. Guardado? Não, guardado onde? Quando o senhor recebeu uma sacola? Estava acho uma caixa de vinho, assim, um botelhazinho assim. Né? E aí eu depois, acho que no mesmo dia, eu passei para o Major de Oliveira. Bom, olha, outra coisa, o grupo não era um grupo monolítico, tá? Porque havia muita gente que era a ala mais radical do golpe, que ficava o tempo todo pressionando Bolsonaro e Companhia Limitada, os comandantes militares, para que aderissem logo ao golpe, para que pudesse ser deflagrada a operação que visava fazer com que o Bolsonaro permanecesse no poder, né? E a posse de Lula virasse uma miragem lá no final das contas, né? Mas ele, Mauro Cid, contou que ele também muitas vezes era pressionado por esses grupos, que é o que a gente vai ver agora. Por favor, Alex. E aí ele falou, não, estou precisando de dinheiro, estou precisando de recurso para alguma coisa. Quem disse isso? O Major de Oliveira. Precisando de dinheiro e recurso. Isso. Até inicialmente eu brinquei com ele, 100 mil, até conhecendo ele, era bem, um amigo bem chistoso, assim, né, bem brincalhão. E aí eu vi, não, que realmente eles queriam trazer, parecia que queriam trazer pessoas do Rio de Janeiro, né, alguma coisa assim. Bom, amigo chistoso, né? Imagina. Mas quem financiou? Quem foi que pagou essa conta? Quem é que estava por trás disso? Esse é o grande X de uma questão que permanece em aberto. Aliás, esse julgamento tem muitas coisas que permanecem em aberto. Por exemplo, uma delas, né, é a ausência do presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, no banco dos réus, porque ele teve uma participação absolutamente importante e se livrou misteriosamente. Não entendo por que Braga Neto não está ali sentado ao lado de Bolsonaro, general Heleno, porque a responsabilidade dele é gigante. Né? Foi o PL, o partido dele, quem patrocinou aquela patuscada toda daquele memorial da fraude, né? Que indicou que urnas mais velhas contavam mais votos para o Lula do que... Foi uma patuscada doida. Mas com relação especificamente a essa operação de financiar o Punhal Verde e Amarelo, quem foi que financiou? Quem foi que financiou? E a resposta, mais uma vez, foi genérica, foi o agronegócio. Vamos ver. O senhor sabe de onde veio esse dinheiro? Não, senhor. Oh.
Provavelmente, pelo que a gente sentia ali, até das manifestações, era o pessoal do agronegócio que estava, de alguma forma, ajudando a manter ali as manifestações na frente dos quartéis, né? Então, na minha concepção, naquele primeiro momento, essa foi a minha ideia principal. Agora eu vou pedir para o Alex pular o próximo, para a gente ir para o quinto VT, o sexto VT aqui na nossa relação, CID reverter resultados das eleições, porque ficou muito claro que a intenção desse grupo era melar o resultado das urnas, né? Vamos ver como é que se expressou aí o tenente-coronel Mauro Cid em relação a esse aspecto da empreitada golpista. Roda, Alex, por favor. Então, em termos de datas, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né, de estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Pois é, preso só o Xandão, né? O restante todo constrangido, né? Que é o que disse aí o tenente-coronel Mauro Cid. Gente, que história isso, fala sério, hein? Talvez, eu já disse isso aqui algumas vezes, mas vou repetir. Quando a gente vê os depoimentos dessa turma toda, a gente entende que talvez tenha sido a tentativa de golpe de Estado com a maior e mais eficiente documentação, né, entre todos os golpes de Estado da história do planeta, porque não é possível que assim, diante de tantas provas e tantas evidências, que não se consiga chegar exatamente à responsabilidade que cada um teve em relação à articulação desse esquema golpista, né? Bom, vamos continuar aqui. Vamos ver aqui com relação ao tratamento dispensado ao ministro Alexandre de Moraes, como é que essa turma tratava. Roda para nós o próximo, Alex, por favor. Conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Já, sim, senhor. E só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, sim, ministro, nada não, temos que acabar com ele, isso nunca existiu, vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né? Inclusive fotos, figurinha, aquelas memes, essas coisas. Por isso que eu digo para o senhor que teve essa grau de informalidade. Pois é, contando a história assim, parece que foi só mesmo, né, um grupo de moleques numa conversa de bar, conspirando de brincadeira, não tinha a menor intenção de fazer nada, apesar de haver o dinheiro, apesar de haver as armas, apesar de haver a mobilização e tudo mais. E também houve muitas bravatas, como nós vamos ver agora nesse próximo VT. Alô, Alex? Em várias partes do depoimento, o senhor fala em bravatas. O que o senhor quer dizer com bravatas? Era alguém que ficava reclamando no WhatsApp, falava que fazia tudo e não fazia nada.
Então, isso que eu falo de bravata. Só que a maioria das pessoas que vinham falar com a gente eram ou muito bravateiros, digamos assim, distinguir o que seria real e o que seria bravata de conversa de grupo de WhatsApp. Bravata e bravata. Bravateiros. Muita bravata, né? No final das contas, hoje, olhando para trás, parece que era só bravata, mas não era, né? Lembre-se do que aconteceu no dia 12 de dezembro, lembre-se do atentado terrorista contra um caminhão carregado de combustível próximo ao aeroporto de Brasília, lembre-se da invasão ao prédio da Polícia Federal no dia da diplomação, lembre-se aqui de todas as articulações para mobilizar os kids pretos e mantê-los em posições ofensivas, né? Prontos para deflagrar aí uma operação que só não foi deflagrada porque faltou coragem mesmo ao esquema golpista. Então, não é bravata e não é só brincadeira. Não é só brincadeira. Mas, como eu disse lá para trás, tinha entre esse grupo aqueles mais civilizados, né? Caso, por exemplo, dos comandantes do Exército e da Aeronáutica, que tinham os mais radicais. E segundo o Mauro Cid, o mais radical de todos era justamente quem? O general Mário Fernandes. Ele também confirmou que o general Mário Fernandes compunha o que ele chamava de ala mais radical, né? E eu gostaria que ele descrevesse com mais pormenores de que forma o general Mário Fernando atuou. Ele estava muito ostensivo no meio dos militares, principalmente por meio de WhatsApp, né, no grupo dos generais. Ele sempre estava muito... como é que eu vou dizer a palavra? Muito radical nas ações que deveriam ser tomadas. Então, isso até todos os grupos de WhatsApp militares, né, a gente estava acompanhando por causa disso, porque ele escrevia texto, falava do general, achava que tinha que fazer alguma coisa, estava sempre querendo falar com o general Frei Gomes, querendo falar com o general Arruda. Assim, a grande pressão sempre foi para o presidente assinar um decreto, né, e formas para pressionar tanto o comandante do presidente para assinar e para os generais aceitarem esse decreto, ou os generais, principalmente os 4 estrelas do alto comando, concordarem ou apoiarem o presidente numa ação. Pois é. Só para a gente não pensar aqui, nossa, mas realmente foi uma história boba, né? Uma coisa de amigos mesmo que conspirando. Eles estavam falando de coisas agradáveis, né? Conversa de bar. Não era nada disso, mas é o que os advogados e inclusive os depoentes, inclusive o Mauro Cid, quer fazer crer no dia de hoje. Mas é uma história tão inverossímil, né? Essa de que nada teria consequência, que era uma coisa boba. Vamos voltar aqui ao episódio polêmico aqui, que é a história do dinheiro na caixa de vinho do agronegócio. Vamos ver mais uma vez esse trechinho. Bota para nós, por favor, Alex. O general Braga Neto trouxe, né, uma quantia em dinheiro, que eu também não sei precisar quanto foi, mas com certeza não foi os 100 mil, porque até pelo volume não era tanto, né, devia ser um... Então, que foi passado para o Major de Oliveira, no próprio Alvorada. O senhor que passou esse dinheiro? Eu passei, sim, senhor. Eu recebi do general Braga Neto. O senhor recebeu esse dinheiro do general Braga Neto? Sim, senhor, no Palácio do Alvorada. Ele estava onde, esse dinheiro? Ele, não sei. Guardado? Não, guardado onde? Quando o senhor recebeu uma sacola? Estava acho uma caixa de vinho, assim, um botelhazinho assim. Né? E aí eu depois, acho que bobear no mesmo dia, eu passei para o Major de Oliveira. O senhor sabe de onde veio esse dinheiro? Não, senhor. Oh. Provavelmente, pelo que a gente sentia ali, até das manifestações, era o pessoal do agronegócio que estava, de alguma forma, ajudando a manter ali as manifestações na frente dos quartéis, né? Então, na minha concepção, naquele primeiro momento, essa foi a minha ideia principal. Alex, agora eu queria que você prestasse atenção. Nós vamos colocar 2 VTs em sequência aí, porque são muitos trechos, né? O primeiro é o VT Clamor Popular Sem Fraude e o segundo, VT Braga Neto, Dinheiro e Caos Social, tá? Então vamos logo começar aí pelo primeiro, porque é o seguinte, a participação de Bolsonaro na mobilização, ontem o Mauro Cid tentou mitigar, né, a importância dele, dizendo que Bolsonaro não falava diretamente com as lideranças dos acampados, mas o Bolsonaro sabia muito bem qual era o objetivo e por isso houve, né, um esforço para manter os patriotários na frente dos quartéis brasileiros. Roda para nós os 2 VTs, por favor. Alex. O senhor também aqui afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro não queria que o pessoal saísse das ruas. Esse pessoal seriam as pessoas em frente aos quartéis do Exército? Sim, senhor, os manifestantes. Os manifestantes. E também é que o ex-presidente Jair Bolsonaro
tinha certeza que encontraria uma fraude nas urnas eletrônicas e, por isso, precisava de um clamor popular para reverter a narrativa. Sim, senhor. Sempre se teve a ideia que pudesse, até o final do mandato, aparecer uma fraude real nas urnas. Tanto que em todas as minhas mensagens que foram, né, abertas aí por parte da investigação, todas elas eu falo que não foi encontrado nenhuma fraude, que tudo ficou no campo da estatística, que, de certa forma, não ia acontecer nada. Até porque não tinha apoio dos comandantes militares e não tinha subsídio de ter encontrado uma fraude ou algo que pudesse ser o estopim. Gente, eu gostaria que Vossa Excelência perguntasse ao réu colaborador se é correto afirmar que a entrega do dinheiro que ele mencionou a Vossa Excelência hoje, numa sacola, é um detalhe relevante. No meu ponto de vista, na minha opinião, ela se tornou relevante a partir daquela operação de novembro, eu acho, de 2024, no final do ano. A Operação Punhal Verde e Amarelo. Isso. Dezembro, pois não. Então, por que, Excelência, eu gostaria de saber do réu colaborador, ele demorou 1 ano e 3 meses para trazer este fato ao juízo e a todas as pessoas desses autos? Pode responder. Porque, inicialmente, isso, para mim, estava dentro de um contexto de uma manifestação que era, teoricamente, né, dentro do que o Exército aceitava e até a Justiça, legal e legítima, tinha apoio dos militares, de alguma forma, e tudo que foi tratado, para mim, estava sendo direcionado àquelas manifestações. Mas o senhor não acha relevante, acha normal um ex-ministro, candidato a vice-presidente da República, entregar dinheiro dentro de uma caixa de vinho para manifestantes? Isso normal não seria. Mas naquele contexto das manifestações nas frentes dos quartéis, muita gente vindo, muita gente apoiando, eu não vi ali nada de... Não vou dizer que não vi nada demais, mas como foi pedido ajuda, foi um amigo que pediu, tentei conseguir de alguma forma, que eu consegui dentro do meu conhecimento ali, né? Mas eu não vi naquele momento como algo de hipótese criminal. O que foi conversado, e os dois que foram visitar o general Braga Neto, era o desgosto com o resultado das eleições, o desgosto com o rumo do país e que teria que ser feito alguma coisa para causar um caos social. O caos social, que o que eu quis dizer eram discussões do que estava acontecendo. Não houve nada... como é que eu vou dizer? A palavra caos social que eu usei era o que estava falando, caminhoneiros, traz gente para manifestação, uma manifestação na frente dos quartéis. Então, era esse tipo de mobilização com as pessoas que estavam ali na manifestação. Muito bom. É isso aí, caos social. É o que se pretendia. Caos social, a intervenção, uma GLO, a prisão dos ministros do Supremo, e Bolsonaro teria se transformado num ditador clássico. Felizmente não aconteceu, porque, eu repito, faltou, primeiro, competência, segundo, faltou hombridade, que é algo escasso no reino do bolsonarismo, né? E, portanto, o projeto de gerar caos social até que funcionou, né? E algumas vezes ele desafiou as autoridades brasileiras. Foi o que aconteceu no dia 12 de dezembro e foi o que aconteceu depois no dia 8 de janeiro, quase um mês depois. Outro ponto fulcral, outro ponto importante dessa história toda é a redação da tal minuta golpista que foi encontrada na casa do Anderson Torres. Parecia um papelucho, depois ela foi ganhando importância até que se transformou mesmo em um elemento central dessas investigações. Por quê? Naquele documento que foi visto, revisto, alterado, enxugado, estavam cristalizadas as intenções dos golpistas, né? E as coisas que circundavam ao redor desse documento, que seriam providências tomadas no sentido de se efetivar o golpe. Por exemplo, né, o instrumento escolhido, se estado de defesa, estado de sítio, se uma simples GLO, estava tudo gravitando em torno do ordenamento jurídico proposto por essa minuta do golpe, né, que ficou conhecido como minuta do golpe. E Bolsonaro, qual foi a relação de Bolsonaro com essa minuta? Será que ele viu o documento, que ele leu? O Bolsonaro já negou até a existência disso, depois passou a admitir dizendo que estava tudo dentro das 4 linhas da Constituição. Vamos ver agora o que foi que o Mauro Cid falou sobre a relação de Bolsonaro com essa minuta, na qual ele efetivamente trabalhou, segundo Mauro Cid. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele
fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. Eu não estava na sala no momento que foi feito as alterações. Depois, quando ele saiu, que ele sentou do meu lado ali, que é ali que eu tive que ouvir o documento. Ele estava quem, no papel. perdão? O Felipe Martins. Certo. Né, que aí já estava com as correções, ele estava com o computador para fazer essas alterações solicitadas pelo presidente. Aí a gente começa a entender exatamente que papel cabia aqui a cada uma dessas pessoas, né? E esse Felipe Martins é o demônio. Vocês podem ver que onde tem coisa errada, tá esse sujeito aí, vocês sabem, ele já declinou a sua convicção, né, segregacionista, foi aquele sujeito que fez o símbolo do White Power em plena audiência no Congresso, atrás do presidente do Congresso, se exibindo lá, né, como um sujeito mesmo, um sujeito exibicionista lá para o seu grupo de segregacionistas. Enfim, onde tinha alguma coisa errada, estava lá esse Felipe Martins. E quem é Felipe Martins? Não é nada, não é ninguém, é um ser qualquer aí que Bolsonaro tirou lá do seu reino de AIDS particular e transformou na alma penada a emular aí, né, o espírito do caos para que o Bolsonaro consolidasse a sua chegada ao poder. Agora, vamos passar para outros trechos aqui. Outro trecho muito importante, Operação Punhal Verde e Amarelo. Existiu mesmo? Não existiu? Qual era a pretensão? O que ia acontecer a partir da deflagração daquilo que estava consubstanciado também em documentos e que foi até financiado pelo Braga Neto? Vamos ver o que o Mauro Cid falou sobre a Operação Punhal Verde e Amarelo. O senhor tomou conhecimento do planejamento da ação, da Operação Punhal Verde e Amarelo? Não, senhor. Quando que o senhor ficou sabendo dela? Eu fiquei sabendo pela imprensa, no dia da prisão dos militares. Inclusive, meu nome nem constava naquele gabinete de crise que foi criado, né? O que seria criado. Então, o senhor não teve conhecimento em momento algum? Não, senhor. Pois é. Bom, gente, apesar da tensão que havia ali no ar, né, foi um depoimento com alguns momentos de descontração e que encontraram ali, apesar da presença de Bolsonaro, um Mauro Cid muito solícito, que é o que a gente vai ver agora, totalmente bem disposto com o Alexandre de Moraes. Olha, eu imagino, porque a sensação que eu tive a ver o Mauro Cid depondo ontem é de que ele estava aliviado de se livrar de espiar as culpas aí. Só que, curiosamente, no meio da sessão, no intervalozinho de 15 minutos que aconteceu lá, o Bolsonaro deu uma pequena declaração e uma repórter cobrou dele, falou, ô presidente, e aí? O senhor tratava o Mauro Cid como um filho. Ele falou, peraí, eu tratava o Mauro Cid como um filho porque ele é filho de um colega de turma, eu conheço ele desde pequeno. Mas o Bolsonaro não criticou o Mauro Cid. Na minha modesta opinião, isso implica que, apesar de tudo que foi dito, Mauro Cid talvez tenha mais se calado para não complicar Bolsonaro do que falado para se descomplicar, né? Vamos ver até que ponto ele foi solícito durante a audiência de ontem. Roda para nós, por favor, Alex. A maioria das pessoas que vinham falar com a gente eram ou muito bravateiros, digamos assim, né, ou querendo apoiar os acampamentos, né? E os acampamentos na frente dos quartéis, eles sempre tiveram inicialmente um apoio tácito do Exército e depois, com aquela nota que foi escrita, um apoio mais formal. Então, os militares se sentiram mais tranquilos e para estar ali, né, com os apoiadores na frente dos quartéis. Então, e a minha característica como ajudante de ordens, eu sempre me considerei muito solícito, né? Eu sempre estava muito pronto a tentar ajudar alguém que pedisse, ligasse, né? Pois é, solícito para com os golpistas, solícito perante o ministro, né? De costas aí para a pessoa que ele acabava de entregar, que curiosamente não ficou chateada nem aborrecida. Uma situação muito curiosa, né? Eu me lembro quando foi o julgamento do X9 do PT, que foi o Palocci, né? Como todas as vozes ficavam indignadas com a postura de dedo duro dele com relação ao Mauro Cid, esse militar que não suportou a tortura de ser interrogado por um policial federal, né, dentro do rito da lei e por um promotor de justiça. Esse cara era uma pessoa, digamos assim, muito pouco resistente, né? Imagina isso numa sessão de tortura, como a que essa turma defende arduamente até hoje para conseguir extrair declarações, né?
Bom, gente, vamos aqui caminhando já para o final desse trecho. Uma coisa importante também é porque a responsabilidade por não ter acontecido o golpe, ela recai sobre os ombros do general, principalmente general Freire Gomes, que diz que o Exército não iria apoiar e aí o Bolsonaro não teve, digamos assim, a força moral de, junto com a Marinha, tentar aplicar o golpe, apesar de todas as ameaças, que a baixa oficialidade estava a favor, 99% da tropa queriam o golpe, mas ele se borrou lá e não fez nada disso, né? E qual é o papel que coube ao Freire Gomes? É o que nós vamos ver nesse trechinho agora do depoimento do Mauro Cid. Porque tinha-se uma pressão grande, se os generais que estavam, né, o general Freire Gomes, não fosse fazer nada, que uma alternativa seria trocar os comandantes para que o próximo comandante do Exército assinasse ou tomasse uma medida mais dura e radical, né? Então, isso estava dentro daquele contexto de pressionar os militares, né, de alguma forma, ou pressionar o presidente a assinar um decreto. Toda a pressão que estava sendo feita em cima do presidente era para que o presidente assinasse um decreto, né? Aí eu só não consigo dizer qual decreto, porque parece que tem vários ali, né? Qual decreto? Ou seja, sobrava matéria-prima para a deflagração do golpe, né? Muito bem. Ô, gente, ontem teve umas passagens super engraçadas lá no depoimento, e a mais engraçada de todas aconteceu no finalzinho, foi a última fala antes da sessão ser suspensa, então isso acabou passando batido por muita gente, que desligou quando falou, a sessão está encerrada, o Alexandre de Moraes já tinha encerrado, mas não encerrou não, houve ainda ali uma parte de um advogado, do advogado do general Heleno, que queria fazer um pedido ao Alexandre de Moraes, mas é um pedido tão estranho, vou falar, ficou ele como advogado preguiçoso e tomou aí uma sabonetada do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes falou, o que o advogado pediu? Pelo amor de Deus, ministro, vamos começar essa sessão mais tarde amanhã, não estou aguentando, não comi nada hoje, praticamente só tomei o café da manhã. O advogado não deve estar acostumado ao trabalho duro, né? Porque, afinal de contas, estava todo mundo na mesma situação com ele, só ele se incomodou. Parece que já havia molestado lá o ministro Alexandre de Moraes com relação ao local do estacionamento do carro dele, na garagem do Supremo Tribunal Federal. Então parece um advogado que reclama de tudo, tá? Mas tomou uma sabonetada que vocês vão ver agora. Alex, coloca o vídeo pra gente, por favor. A todos os advogados a presença, agradeço a presença dos réus, agradeço a todos o doutor... Excelência, obrigado. Agora, senhor, pela ordem, desculpa. Eu entendo que... O senhor conseguiu a sua vaga na garagem? Isso, eu ia iniciar agradecendo esse ponto. Muito obrigado por esse ponto. Para nós facilita bastante, porque realmente é complicado a entrada. O motivo da minha intervenção, excelência, é bem pontual. São quase 20 horas da noite. A audiência amanhã se inicia às 9. Considerando que nós temos que chegar meia hora antes, nós só viemos num carro. Eu ainda preciso levar o general para casa, preciso ir para a minha casa. Eu minimamente quero jantar, excelência, porque eu só tomei café da manhã quase. Imagine então, assim, eu imagino, excelência, por isso que eu estou falando. Eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma, por favor, você tem que colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. 9h02. Possível umas 10 horas, doutor, excelência. vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch. Quinta-feira, um jantar que é dia dos namorados. Nem me fale. Sexta, dia de Santo Antônio, o senhor comemora também no quermesse. Se a gente começa a atrasar, a gente não acaba. Não, excelência, só para não ficar tão em cima, não, porque dá tempo, 9 horas... O general Heleno vai pedir para o senhor dar uma acelerada no carro. Não. Assim o senhor leva. Só não vai ser multado, doutor. Sim. 9 horas tá bom. Na quarta é às 8. Então, por isso que eu tô falando, excelência. Vamos acabar amanhã, então. Imagina que a cavalo um em cima do outro, excelência. Pelo menos 10 horas para a gente ter uma hora a mais. 9 horas, doutor. 9 horas. Todos obrigado, intimados. Uma boa noite e um bom descanso a todos. Ai, meu Deus do céu, mas é demais, não? Fala a verdade. O nome desse advogado é Matheus Maier Milanês, ou Milanes, não sei aqui, advogado do general Heleno, mas que coisa, hein? Olha, o senhor vai comemorar no dia de Santo Antônio, numa quermesse, não enche o meu saco aqui, tá, com esse tipo de pedido. E ele falou sério, vou rogar aqui a turma que começa pelo menos às 10 da manhã, afinal de contas estou sem comer nada. Todo mundo, né, doutor Milanês? Tá todo mundo na sua situação. Estranho que o senhor não esteja habituado ao trabalho duro, né?
Qual é o problema de começar às 9 horas da manhã? Fala a verdade, a gente começa aqui no ICL às 4h30, tá? 4h30 da manhã, sem reclamar. Tem que ganhar a vida, vamos acordar cedo, de noite ainda, e vamos trabalhar, viu, doutor Milanês? Da próxima vez que o senhor for fazer um pedido de estapafúrdio desse, pense 2 vezes. Leva um lanchinho, que nem fala lá em Berlândia, Minas Gerais, leva uma matulinha, tá? Na lancheira, porque aí o senhor come lá no Supremo o seu sanduichinho e não enche o saco de ninguém, porra! Ai, meu Deus do céu, só faltava isso. Gente, é isso, completamos aqui os trechos, tá? Vocês querem ver de novo? Eu vou colocar, mas no encerramento do programa, agora não, tá? Eu vou colocar essa patuscada aí desse advogado, tá bom? É um bom advogado, tá? Mas tem baixa resistência às longas sessões assim. Imagina se fosse jornalista, tivesse obrigado a cobrir essas sessões de CPI que começam num dia e acabam no outro, essa coisa toda. Não se pode nem ir ao banheiro, viu, doutor Milanês? Tem profissões terríveis aí, tá? Essa história de o senhor não tá aguentando, pelo amor de Deus, hein? Fala sério. Gente, vamos agora dar uma olhadinha no noticiário internacional, porque a coisa está pegando fogo lá nos Estados Unidos, está bem feia mesmo a situação lá em Los Angeles. E como eu disse lá no comecinho, se você não estava aqui, não tem problema, eu repito agora, a sensação que a gente tem olhando de fora é que os Estados Unidos, né, uma democracia outrora tão influente no mundo, tão importante, uma democracia que tem suas vicissitudes, mas nunca teve tão à prova quanto no momento presente, né? Em que rapidamente ela vai decaindo enquanto o Trump constrói a sua plataforma de ditadura aí. E agora a coisa ficou bem feia mesmo, por quê? Porque a população de Los Angeles, né, que na verdade é um enclave latino dentro dos Estados Unidos, mas é a segunda maior cidade dos Estados Unidos, decidiu que as atrocidades do ICE, que é a SS do Trump, não vão continuar na cidade. A população foi para a rua, tacou pedra em carros da polícia, vocês viram ontem, afrontou as cunhas de policiais que se formavam ali para dispersar, enfrentaram as bombas de gás lacrimogêneo, e isso desde sexta-feira passada, as manifestações continuam lá. E primeiro, o que fez o filoditador Donald Trump? Ele mandou 2.000 policiais da Guarda Nacional. Imagino o constrangimento dessa gente, né? Constrangimento dessa gente, que está lá para quê? Para dar porrada em cidadãos que se insurgem contra o caráter fascista desse governo do Trump, né? Aí ele dobrou a aposta. O que o Trump fez? Como governador da Califórnia foi muito incisivo, diz que ele estava usurpando os poderes do seu estado, quando mobiliza a Guarda Nacional, independentemente de comunicação ao governador ou de consulta ao governador, o Trump está cometendo um ato ilegal, um ato que a Constituição não abriga, não acolhe. E aí o que o Trump fez? O Trump, essa madrugada, mandou 700 fuzileiros navais, né? Soldados que têm formação para atuar em guerras, tá? E atuar em guerras ao estilo americano, com muita violência, tá? Muito bem treinados, muito bem preparados, mas agora apontando suas armas para americanos e para pessoas que pretendem defender o direito de gente que está ali tentando ganhar a vida honestamente e não bandidos, como o Trump tem reiterado por aí. E está na capa do Washington Post de hoje, essa manchete que você está vendo aí na sua tela. Trump convoca fuzileiros navais e dobra a mobilização da Guarda Nacional. Nilson, que é o governador, vai processar novamente o presidente da República, quer dizer, a briga deles passa agora para o Poder Judiciário, né? E o Washington Post, olha, está colocando aqui que até os jornalistas que estão cobrindo lá os protestos em Los Angeles estão sendo criticados, tá? Por quem? Pelas forças governamentais, tá? E muitas coisas estão acontecendo, suspensão de serviços públicos, né? E, enfim, a coisa está ficando feia lá. E o que está no horizonte, hoje, concretamente, na cabeça dos cidadãos americanos inconformados com essa situação, é que essa fragilidade institucional pode sim suscitar até uma guerra civil nos Estados Unidos, que é uma aberração, é algo que ninguém previu nos últimos 100 anos, que de repente pudesse haver um motivo que dividisse tanto, né, a população americana, que aquele clima lá de 1860 voltasse a presidir o espírito dessas relações. Mas é o que está acontecendo lá com essa mobilização armada do Trump, talvez seja a senha dele para consolidar a sua ascensão ao poder, né, de maneira completamente sem freios, né? Completamente sem freios. Então vamos começar aqui vendo essa notícia da convocação dos fuzileiros navais. O jornal de Washington, ele destaca dessa seguinte maneira: o Trump convoca fuzileiros navais, dobra destacamento da Guarda Nacional
E a matéria diz o seguinte: em uma escalada acentuada, o governo Trump dobrou o destacamento da Guarda Nacional em Los Angeles na noite de segunda, elevando o número de militares lá para 4.800, né? Cerca de 4.100 soldados da Guarda Nacional e aí agora mais os 700 fuzileiros navais que estavam numa base a 240 quilômetros do centro de Los Angeles. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, que é democrata, pediu ao presidente Trump que revogue a ordem ilegal imediatamente e prometeu entrar com outro processo contra o governo pelo envio dos fuzileiros navais, depois que a Califórnia entrou com uma ação judicial segunda-feira devido a essa mobilização da Guarda Nacional. Os policiais manifestantes, diz a matéria aqui do Washington Post, se enfrentaram no centro da cidade enquanto as manifestações contra batidas policiais que visavam imigrantes continuavam. Moradores de Los Angeles denunciaram ações do governo Trump como um ataque aos valores fundamentais da sociedade. E aqui, olha, em uma outra reportagem, né, o jornal, que hoje seguramente talvez o jornal mais importante dos Estados Unidos, apesar de ter sido vendido por dono da Amazon, que tentou interferir aqui, mas continua sendo um bom jornal. Olha só, o que diz aqui o Washington Post? Ele está travando uma guerra contra nós. Isso, manifestação da população de Los Angeles, tá? Enquanto Trump intensifica a tensão, os moradores de Los Angeles defendem a cidade. Vamos ver o que trata aqui a matéria. Olha, a gente vê, gente, uma coragem inaudita dos americanos que têm ido, né, às urnas para contestar essa onda fascista que está varrendo o país lá. A matéria diz o seguinte: esta já era uma cidade em alerta. Primeiro, uma série de batidas policiais da imigração provocou ondas de medo em uma das maiores comunidades de imigrantes ilegais do país e assim desencadeou protestos. Depois, o presidente Trump driblou a liderança estadual para quê? Para enviar a Guarda Nacional, gerando mais agitação que por vezes se transformou em confrontos violentos. O pressentimento só se intensificou na segunda-feira quando Trump aplaudiu a ideia de prender o governador da Califórnia, Gavin Newsom, seguido pela mobilização de centenas de fuzileiros navais da ativa para reforçar os membros da guarda que já estavam em Los Angeles. Em uma cidade que se encontra cada vez mais na mira do governo federal, a turbulência pode soar pessoal. Líderes locais acusam o governo Trump de instigar uma crise para obter ganhos políticos. Qualquer semelhança com o que aconteceu aqui no Brasil, no último governo Bolsonaro, não é mera coincidência, tá bom, gente? E moradores de Los Angeles, de toda essa vasta metrópole, denunciam que consideram um ataque à própria estrutura da sociedade. E aqui vem a declaração de um homem chamado DJ Yoon, que diz o seguinte: acho que ele está travando uma guerra contra nós, o povo de Los Angeles, disse esse morador da cidade, que tocava um tambor em protesto em frente à prefeitura. Ele está mexendo com as pessoas erradas. Califórnia e Los Angeles, diz a matéria do Post, estão há muito tempo entre os alvos favoritos de Trump e ele as retratou com alegria, com cenários infernais dominados por democratas. Seu governo está considerando o cancelamento do financiamento federal da Califórnia uma medida sem precedentes que dizimaria o orçamento do Estado. Mas o vai e vem do fim de semana representou uma grande escalada nessa tensa relação. Nenhum presidente havia ainda acionado a Guarda Nacional de um estado sem solicitar a um governador em 60 anos. Medida que desencadeou um impasse político furioso, né? E o Newsom, que é parceiro frequente de discussões de Trump, chamou as atenções do presidente para um passo inconfundível em direção ao autoritarismo. E o estado respondeu ainda na segunda-feira, processando o governo federal pela mobilização da Guarda Nacional, né? E o que acontecia lá na Casa Branca? O Trump e outros funcionários do governo continuavam a descrever os eventos dos últimos dias, dizendo que Los Angeles foi invadida, ocupada por essa gente desqualificada, né? Essa gente de merda que vem lá do fim do primeiro mundo, do terceiro mundo, para invadir os nossos sonhos aqui com seu serviço de faxineira, massagista, motorista, entregador de pizza. As alegações de que Los Angeles havia caído na ilegalidade generalizada simplesmente não eram verdadeiras, disse a prefeita, defendendo aqui o ponto de vista da população. Então nós temos a prefeita da segunda cidade americana com o governador do estado da Califórnia, ambos nessa cruzada contra a investida de Trump. E preste atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. Quando assumiu o poder na Alemanha como chanceler em 1933, não passaram 2 meses até que Hitler encontrasse um motivo, que foi o incêndio do parlamento, do Reichstag,
para baixar um decreto se autoconcedendo poderes imperiais e simplesmente dizimou a democracia da República de Weimar. Acabou com tudo. Ficou só um único partido, que era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, que é conhecido como Partido Nazista até hoje, né? E que está na razão dos nossos pesadelos até os dias de hoje. Pode ser que o Trump esteja construindo aí o seu incêndio do Reichstag, provocando o estado da Califórnia, provocando os moradores de Los Angeles, para que desafiem as suas ordens e para que ele possa, assim, aumentar, né, o nível de violência e as atrocidades institucionais que tem cometido. A gente espera que os cidadãos americanos tenham sorte com relação a isso. Eu ia dar uma olhada aqui rápida no Times, mas as manchetes estão girando em torno mais ou menos da mesma coisa, então vou poupar vocês disso hoje, até porque nós não temos tempo, tá? E vou passar aqui para a questão da flotilha da solidariedade lá da Greta Thunberg, olhando as últimas informações aqui no jornal The Guardian, lá da Inglaterra, né? E está aqui a página do Guardian para vocês, eu vou abrir aqui essa informação. As forças de Israel dizem que todos os ativistas do BOT, incluindo a Greta Thunberg, estão deixando Israel, né? A última informação que tem aqui sobre o destino. Felizmente dessa vez, as coisas acabaram bem, né? Porque em 2006, se eu não me engano, um outro bote dessa mesma flotilha foi atacado com fúria por esses jagunços lá do exército de Israel e 10 pessoas morreram nesse ataque, tá? Antes de encerrar o programa, preciso dizer para vocês que daqui a pouco, às 9 horas, retoma-se lá no Supremo Tribunal Federal a sequência de depoimentos dos réus. Hoje é tudo por ordem alfabética, tá? E quem depõe primeiro hoje é o almirante Garnier, esse que está aqui, olha, na capa na foto central aqui dessa matéria do UOL, que o homem que iria apoiar o golpista Bolsonaro, só ele. Ele começa a depor agora de manhã. Esse depoimento vai ser muito interessante de ouvir, porque esse sujeito vai suar frio para tentar desdizer aquilo que tem sido dito contra ele, que ele foi, né, o braço armado do Bolsonaro. Felizmente, os tanques fumacentos não eram suficientes para assegurar a coesão da caserna. E aí acabou que não aconteceu o golpe, mas ele queria. E hoje, 9 horas da manhã, vai estar lá sentado diante do Xandão, daquele advogado preguiçosão, do general Heleno e de toda a plateia, para que a gente possa saber de fato o que coube ao almirante Garnier nessa estratégia aí para se chegar ao golpe de Estado, né? Preciso lembrar aqui que o Garnier foi símbolo, né, de paixão e adoração por parte dos patriotários em campanhas insufladas por Felipe Martins e companhia nas redes sociais que demonizavam os militares que tentavam se interpor contra a estratégia golpista do Bolsonaro, tá bom? Então, olha, o Garnier vai ser o terceiro interrogado, né, porque 2 foram ontem, Ramagem e Mauro Cid, e logo depois dele vem, quem é que virá? Já confirmo para você, mas não é o Bolsonaro ainda. O Bolsonaro será o terceiro, tá? O terceiro do dia de hoje. Então, você aguarde daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, nós aqui do ICL vamos estar com a nossa equipe completa na cobertura, a Heloísa e o nosso pessoal de Brasília super mobilizados para que você possa acompanhar cada passo dos depoimentos de hoje. Pode ser, se os depoimentos correrem bem, que Bolsonaro deponha hoje, mas pode ser também que vá isso aí para amanhã, tá bom? Vamos ver aqui a nossa mensagem comercial de hoje. Alex, põe aqui no telão para mim, por favor. Olha, A Semente do Caos é uma aula magna muito legal que vai acontecer aqui com o professor João César de Castro Rocha e o Eduardo Moreira. Isso aqui vai ser no dia 15, no domingo, às 8 horas da noite. Bota aí na sua agenda, porque assim você não perde, tá? E vai ser uma aula mesmo. O professor João César é um gênio, né? E é talvez hoje a pessoa mais atenta aos movimentos da extrema-direita no Brasil. Então ele vai revelar aqui qual seria o plano secreto da extrema-direita para acabar com a nossa democracia e vai nos dizer como é que a gente pode sobreviver a essas investidas que não terminaram, que estão vivas e ativas por aí, tá bom? Então não perca, vem aqui, olha, no despertacl.com.br agorinha, deixa aqui o seu endereço de e-mail e a gente vai mandar o convite para você participar dessa aula magna com o professor João César e o Eduardo, tá bom? No mais, olha, um bom dia para vocês. Eu vou estar aqui acompanhando
junto com vocês os primeiros depoimentos de hoje. E amanhã, às 7 da manhã, estarei aqui de volta para a gente começar o dia juntos, tá bom? Obrigado pela audiência, até amanhã. Tchau. Olá, eu acabei de gravar uma aula aqui no ICL projetando um cenário. Se eu estiver certo, o plano da extrema-direita para o Brasil é que a ditadura principie em 2026, ainda que eles percam as eleições presidenciais. Eu convido vocês a assistirem essa conversa no dia 15 de junho, um domingo, às 20 horas.